Bragantino e Souza vão definir o primeiro classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Será que o Bragantino vai fazer valer o favoritismo ou o Dino vai continuar surpreendendo na competição? A gente vai analisar isso a partir de agora no Bets do Dia. Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia. Vamos falar agora de Copa do Brasil, terceira fase, jogos de volta nessa semana. A gente vai falar de Bragantino e Souza, que vai definir o primeiro time classificado para as oitavas de final. Quem está aqui comigo para analisar essa partida é ele, Matheus Montenegro. E aí, Matheus, tudo certo? Fala, Fábio. Fala, meus queridos. Vamos que vamos para o primeiro confronto desses jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Conhecer o primeiro clube classificado para as oitavas. Um duelo no time de Série A contra um time de Série D. Uma grande surpresa que é o Souza, né? A grande sensação, pode-se dizer, dessa Copa do Brasil. Foi quem mais gerou murmurinhos. Vamos analisar, trazer o contexto das equipes, estatísticas, informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, o jogo que vai ser às 7h30 da noite, tá nessa terça-feira, então fica de olho aí que é um jogo mais cedo que o habitual. O jogo que é da terceira fase, jogo de volta, lembrando que na primeira partida lá no Sertão Paraibano, lá em Souza, foi 1-1. O Bragantino abriu o placar e o Souza, mesmo com 1 a menos, no final da partida conseguiu empatar. Então, tudo igual nesse duelo que vai definir aí a primeira equipe nas oitavas de final, Matheus. Pois é, o jogo agora vai ser lá no Nabi Abichedi, que é a casa do Red Bull Bragantino. Vale salientar que o Souza, ele empatou nesse jogo de ida com um golaço e conforme o Fábio mencionou, estava com 1 a menos, né? Ou seja, foi mais uma surpresa. Vamos ver melhor como chegam as equipes, né, antes de nos aprofundarmos em outras questões. Né, o Souza ele não começa muito bem a Série D do Campeonato Brasileiro. Fez um início de 2024 ali muito interessante. Né, chegou na terceira fase da Copa do Brasil, que foi muita coisa, eliminando o Cruzeiro, foi a grande surpresa dessa Copa do Brasil. Depois elimina o Petrolina na segunda fase, chegou aqui no terceiro jogo, conseguiu um empate até, né, que foi muito surpreendente, estava perdendo com o jogador a menos, empata com o Bragantino, e no Campeonato Estadual foi campeão paraibano de 2024. Né, mas na Série D, o time é apenas o 5º lugar do seu grupo, está fora da zona de classificação. Os grupos da Série D têm 8 equipes, passam de fase os 4 primeiros, o Souza nesse exato momento está fora. Só tem 4 pontos, Fábio. Uma vitória, um empate e 2 derrotas. E o mais impressionante, só fez um gol nesses 4 jogos. Só fez um gol, é isso. O Souza que não tem o seu técnico, né? O seu técnico que o levou aí para essa situação, que foi campeão paraibano, que eliminou o Cruzeiro, que empatou com o Bragantino no jogo de ida, né? O Paulo Chardong pediu para sair do comando da equipe sertaneja da Paraíba, então mais um ponto para a gente levar, né? Trocou de técnico recentemente, o Leandro Senna estreou nesse final de semana pela Série D, o Souza perdeu para o Santa Cruz do Rio Grande do Norte por 2-0, foi um jogo polêmico, né? Sim. Teve um pênalti ali que o Souza reclamou muito, ainda na etapa inicial, mas fato é que o Souza não vem bem, né? Dá para dizer que o último resultado bom, de fato, foi esse empate com o Bragantino. Teve uma vitória em casa ali na Série D. Que já era de se esperar, que era de se esperar, mas nos últimos 3 jogos pela Série D, 2 derrotas e só uma vitória, Matheus. Isso. Do lado do Bragantino, vem fazendo mais uma boa temporada, né? Semifinalista do Campeonato Paulista, né? Tá em 8º lugar no Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias, 3 empates e perdeu o primeiro jogo agora na 6ª rodada, né? Na última Bahia, partida que disputou, perdeu para o Bahia. É um time com médias muito altas, tanto de gols marcados quanto gols sofridos. Agora, outro ponto também que eu gostaria de destacar, Fábio, que vai contra o Souza, né? É que o time ele é muito forte jogando em casa. O Marizão é um fator muito determinante a favor do Dinossauro do Sertão. As classificações foram em casa, né? Esse é o grande ponto que eu gostaria de destacar. Que a primeira e a segunda fase da Copa do Brasil, elas eram um jogo único. E as 2 partidas, o Souza disputou atuando em casa. Então ele elimina o Cruzeiro jogando em casa por 2-0, elimina o Petrolina também jogando uma partida única em casa, e ele já usou essa força, digamos, agora contra o Bragantino e terminou empatado, que é um bom resultado, né? É muito difícil um time de Série D empatar com um time de Série A. Mas acredito eu que era onde o Souza podia realmente ter uma grande chance de classificação, era fazer um resultado positivo em casa, coisa que não aconteceu. Então, naturalmente, a disparidade já é muito grande, e ainda mais considerando que a decisão fica lá em Bragança Paulista, aí realmente é muito difícil para a equipe paraibana conseguir a classificação aqui. E o Bragantino, que não jogou no final de semana, né? Só descansou, a última partida foi no meio de semana passado contra o Sportivo Luquenho pela Copa Sul-Americana, venceu lá no Paraguai
por 3-2. Então, até a questão física, né? Sim. Tudo bem que teve a viagem, mas não teve compromisso no final de semana. Já o Souza, né, jogou, como a gente já falou, contra o Santa Cruz lá em Natal e tem essa viagem aí para São Paulo. Então, é um time que, em tese, né, chega mais desgastado, a equipe de São Paulo chega mais descansada para essa partida. Média de gols, Matheus, parecidas, né? A equipe do Bragantino tem um ataque um pouco melhor, né? Acima de 1 gol por jogo, o do Souza menos de 1 gol. E em relação às defesas, o Souza tem uma defesa melhor, mas, claro, contextos dos campeonatos que os times jogam, né? Muito distintos os contextos, né? Vamos chamar agora os padrões das equipes para entender um pouco melhor, em termos de números, o contexto dos dois times. Né? É algo até que foge um pouco, né, Fábio? Porque, assim, é um confronto de Copa do Brasil com uma disparidade imensa e, conforme a gente mencionou, esses retrospectos que a gente traz são em contextos completamente diferentes, né? O Red Bull Bragantino, ele disputa o campeonato estadual mais difícil do Brasil e está na Série A do Brasileirão. Então a gente observa aí um padrão que foi de sofrer gol nos últimos 7 jogos e não só isso, como ambas marcam também aconteceu com muita frequência. Né? A equipe levou gol nesses 7 jogos e marcou em 6 deles, ou seja, uma alta tendência de gols. Do lado do Souza é uma estatística contrária, um menos de 2,5 gols que aconteceu nas últimas 8 partidas. Porém, já gostaria até de chamar o Momento Bet Nacional para a gente dar uma olhadinha nas odds. A gente vai observar que é uma disparidade muito grande, né, Fábio? E por todo esse contexto que a gente trouxe, do Souza já não vinha atuando bem há um tempo, teve a mudança de treinador, atuando fora de casa, não tem a mesma força que demonstrou na Copa do Brasil atuando em seus domínios, né? Por isso a gente vê essa disparidade imensa, uma cotação 1,18 a favor do Bragantino, apenas 18% de retorno, contra uma cotação de 15,63, Fábio. Será que o Dino vai aprontar? Eu acho muito difícil, assim. Difícil demais. Mesmo que o Souza tivesse começado bem a Série D, tivesse mantido o seu técnico, mesmo assim seria muito difícil, né? Exato. É uma disparidade muito grande, é um time de Série A contra um time de Série D, num campo bom, né? A gente sabe que o Souza é lá no Marizão, no contexto e tal, tem uma facilidade até natural, né, de jogar lá, mas aí acho que o Bragantino deve vencer, só que não dá para ir no mercado de resultado final do Bragantino, né? Porque tá pagando muito pouco. Né? Então temos que procurar alternativas, Matheus. Pois é, então a gente sempre destaca aqui a opção do handicap, que significa o quê? Para aqueles apostadores iniciantes que não conhecem muito bem, trata-se de apostar que o time vai vencer por uma margem mais confortável. Né? Lá na aba de handicap, por favor, produção. A gente observa aí que o handicap menos 1,5 a favor do Bragantino paga 1,56. O que é que significa nisso? A gente está tirando um gol do Bragantino. Ele precisa vencer por 2 ou mais. Coisa que a gente acredita que vai acontecer, né, Fábio? Devido à disparidade das equipes. O Bragantino não jogou no final de semana, então, ao que tudo indica, dificilmente não vai com força máxima. E como o primeiro jogo foi empate, né? Precisa fazer o resultado. Precisa fazer uma margem de gols, né, ali, para ter uma segurança no jogo. Não dá para fazer 1-0 e descansar. Exatamente. Porque um gol do Souza leva. E naturalmente o Souza deve se lançar também, né? Se o Bragantino faz 1-0, o Souza vai ter que buscar o empate. Então, há uma alta tendência, né, gigantesca, o Bragantino vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Então a gente traz essa alternativa porque é uma cotação melhor, 1,56. E acredito eu que seja muito difícil o Bragantino vencer por um único gol de diferença. A gente viu que o Bragantino sofreu gol nos últimos 7 jogos. Dá para confiar que o Souza arrumou um golzinho ou seria arriscado demais? Difícil demais. Essa aí realmente fica como recomendação para aqueles ousados, né? A gente pode até ver o ambas marcam, né? Ao invés do Souza fazer gol. Até porque naturalmente se o Souza fizer, o Bragantino também deve deixar o seu, né? Dificilmente. Aí tem um ambas marcam pagando 2,47. A tendência é uma odd muito atrativa. Mas eu acho muito difícil, realmente. Fica como uma alternativa aí para o ao vivo, eventualmente. Se o apostador tiver a oportunidade de assistir ao jogo, né? E ver que o Souza está conseguindo chegar com perigo, beleza. Mas pré-jogo, a recomendação... Até porque o início do jogo o Souza não deve se lançar. Não deve. Porque o empate é bom. O empate para o Souza é o jogo dele. Tentar levar para os pênaltis e aí fica meio a meio, né? Do que tentar decidir no tempo normal, que aí, claro, o favoritismo é da equipe de Bragança Paulista. Então, Matheus, nosso recap, então. O nosso recap aí das dicas fica por conta do handicap menos 1,5 a favor do Bragantino, que significa que a equipe paulista tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Pelo menos 2 golzinhos de diferença. Se vencer por apenas um gol, ou seja, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, aí é head, beleza? Apostador, fique ligado nisso aí, porque você está se expondo a um risco maior do que apostar na vitória. Então é isso. Valeu, galera, que acompanhou. Aqueles recados de sempre, tá? Curte, compartilha, ativa o sininho, né, Matheus? Já tudo tá aí. Tudo aí embaixo, né? Tudo que tiver aí embaixo, ó. Curtir, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho, faça tudo isso. Porque a gente está aqui diariamente produzindo um conteúdo gratuito para você. E cada vez mais conteúdos, tá? Lançamos dica do Tipster, assistindo e apostando. Então, além do BEST do dia... Né? A galera gosta de operar ao vivo, né?
a grade de programação aqui da TVBet vai ficando cada vez mais recheada, então acessa lá tvbet.com, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus, valeu, galera. Tamo junto.